Oi, professora. Nosso grupo é composto por Bianca Menezes, Cíntia Pioli, Geraldo Menegutti e Júlia Duarte, que sou eu. Nós vamos falar sobre Fernando Pessoa e seus heterônimos. Inicialmente, quem foi Fernando Pessoa? Ele foi um famoso poeta português que participou ativamente do movimento literário modernista lá de Portugal. Por ter várias obras importantes e ter causado uma mudança na literatura de sua época, que é lá para o início do século XX, Fernando é muito estudado nas universidades e cai muito nos vestibulares, seja para analisar um de seus livros ou para a interpretação de alguma de suas poesias. Agora um pouco sobre a biografia desse autor. Sendo natural de Lisboa, capital de Portugal, Fernando Pessoa nasceu dia 13 de junho de 1888. Mesmo sendo português, ele passou boa parte da sua infância na África do Sul, porque aos 5 anos ele ficou órfão de pai e se mudou para esse país com a sua nova família. Sua relação com a literatura começou bem cedo na adolescência, mas ele só foi ganhar destaque lá em 1912, quando ele se tornou crítico literário. Trabalhando numa revista portuguesa, foi aí que Fernando Pessoa criou seus heterônimos, que depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Ele morreu em 1935 com 47 anos de cirrose hepática, problemas, causados pela cirrose hepática. E então, quais são as características literárias de Fernando Pessoa? O autor buscava escrever sobre temas tradicionais de Portugal, porém utilizando elementos textuais que chocavam principalmente a sociedade conservadora portuguesa da época. Além disso, Fernando era muito conhecido pelo seu lirismo saudosista. Como assim? Ele descrevia nos seus textos os tempos passados gloriosos. E também ele gostava de explorar as suas reflexões internas, sua solidão, seu tédio e pensamentos. Agora você me pergunta, Júlia, e os heterônimos que você disse que ia falar? Quem são eles? O que é isso? Então, primeiro eu preciso explicar o que é heteronímia. Heteronímia é a prática em que o autor ele assume outras personalidades como se fossem reais. Essa prática foi muito utilizada por Fernando Pessoa e isso ajudou muito ele a divulgar o seu trabalho fora de Portugal também. São 3 os heterônimos de Fernando: o Ricardo Reis, o Alberto Caeiro e o Álvaro de Campos. É isso. Aí a Bianca, vai vir agora depois de mim no vídeo dela, ela vai explicar melhor quais são as características de cada heterônimo. Olá, professora Camila. Então, assim como a Julia falou, vou falar agora um pouquinho sobre os heteronômios de Fernando Pessoa e as particularidades de cada um deles. Depois eu vou ler um trecho de poesia de cada um deles para que a gente possa botar essas características, analisar elas nas próprias obras. O primeiro que eu vou falar é o Alberto Caeiro. Ele nasceu em 1889, morreu em 1915. Ele é um mestre dos outros 2 heteronômios, né? Inclusive, ele é um mestre do próprio Fernando Pessoa, do próprio criador, porque a gente vai ver que a simplicidade dele, as características dele são tão puras, tão verdadeiras, que o Fernando Pessoa sentiu a necessidade de criar ele como seu próprio mestre. Então, é isso. Ele passou a vida no campo, ele ficou órfão de pai e mãe muito cedo, ele foi morar com a tia-avó e morreu de tuberculose. Agora falando um pouco sobre as características dele, né? Ele valoriza muito a simplicidade, como eu falei. Ele demonstra muito o seu gosto pela natureza, é muito visível isso nos poemas dele. Para ele, mais importante do que pensar é você sentir, é você atribuir todo o seu conhecimento às experiências sensoriais que você tem. Ele diz que pensar é muito difícil, ele diz que pensar demais complica. Então ele sempre prega para que a gente veja a vida da forma mais simples, da forma mais amorosa, da forma mais essencial, verdadeira possível. E a linguagem dele é bem simples, porque ele não passou do colegial primário. Então, assim, ele não tem estudo algum, então por isso que ele desmistifica essa ideia de que sabedoria é só conhecimento empírico e não experimental. E ele vem provar isso, que a experiência também é uma sabedoria, também é conhecimento. Agora eu vou ler um trecho do poema O Essencial é Saber Ver.
Ele fala: mas isso, triste de nós que trazemos a alma vestida, isso existe um estudo profundo, uma aprendizagem de desaprender e uma sequestração na liberdade daquele convento, de que os poetas dizem que as estrelas são as freiras eternas e as flores as penitentes convictas de um dia só. Mas onde afinal as estrelas não são senão estrelas, nem as flores senão flores, sendo por isso que lhes chamamos estrelas e flores. Então, a gente vê aí muito ele pregando pela simplicidade e ele também falando muito sobre a natureza nos poemas dele. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o segundo heteronômio, que é o Ricardo Reis. O Ricardo Reis, diferente do mestre, ele é extremamente culto, ele fez faculdade de medicina na Inglaterra, ele veio de Porto, né, para o Brasil em 1919 e ele teve uma formação assim extremamente clássica, né? Ele busca explicações para a vida, explicações para a morte, para a consciência humana, tudo na base da filosofia. O mestre, que é o Alberto, enquanto ele falava da natureza em si, na sua essência, o Ricardo ele já vai falar em contraposição à modernidade. Ele vai falar da natureza, do homem, da nossa essência em contraposição à modernidade. Então ele vai também buscar essa vida simples do ser humano, porém em contraposição às artificialidades da modernidade, como as máquinas, aquelas multidões, a massificação do povo, o modo de pensar que ficaria estratificado. Então ele busca sempre essa contraposição. Ele simplesmente, o objetivo dele é que a gente se encontre em meio a tanto essa vida caótica da modernidade. Ele espera que a gente se encontre. E aí eu trouxe um trecho do poema dele, que se chama Para Ser Grande Ser Íntero, que é: para ser grande ser íntero. Nada teu exagera ou exclui. Se todo em cada coisa põe quanto és no mínimo que fazes. Assim em cada lago a lua toda brilha, porque alto vive. Quando ele fala nada teu exagera ou exclui, põe quanto és no mínimo que fazes. Ele está falando exatamente isso, de que a gente não precisa de mais máquinas. A modernidade, esse mundo de hoje em dia, que no caso é o de daquela época, já tinha muitas máquinas, já era muito massificado. Ele queria que a gente se encontrasse em nós mesmos e assumíssemos essa nossa essência humana. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o terceiro e último heteronômio, que é o Álvaro de Campos, que ele é o mais diferente de todos. Ele é o favorito de alguns, inclusive por ser diferente. Ele nasceu em Portugal também, em 1890. A data do seu falecimento também não é conhecida. E ele é formado em engenharia na Escócia, apesar de ele nunca ter exercido essa profissão, né? Ele é diferente dos outros dois porque enquanto os outros dois eles tentam enfatizar a simplicidade da vida, o Álvaro não, ele tenta encarar tudo de frente, ele encara as dificuldades da vida, ele fala: é isso mesmo que tem aqui. Ele tenta encarar as cidades também de uma outra perspectiva, como se ele estivesse olhando de cima, né? Todas aquelas multidões, ele pega o indivíduo dentro daquela multidão e imerso naquela multidão e tenta enxergar esse indivíduo, tenta perceber como que ele pensa, né? Em meio a toda essa massificação, como eu já tinha dito antes, característica da modernidade, da industrialização e tal. Ele tenta entender, né, como que funcionam as dinâmicas populacionais, as dinâmicas sociais, e é basicamente isso as características dele. Eu trouxe 2 pedaços de poema. O primeiro é Tabacaria, é bem curtinho a parte que eu peguei. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A partir disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Então, quando ele fala não posso querer ser nada, ele pega realmente o pensamento de um desses cidadãos que está jogado à multidão e pergunta a si mesmo: como que eu posso querer ser alguma coisa em meio a tantas pessoas que querem as mesmas coisas que eu, que talvez tenham mais oportunidades do que eu. E a partir disso tem todos os sonhos do mundo. E agora eu vou ler um trechinho do Em Linha Reta. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Aí a gente já percebe a questão dos status, né? Que ele sempre também traz a questão do status social. E eu tantas vezes relés, tantas vezes porco, tantas vezes vil.
Eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Ele tá se comparando às outras pessoas, né? Assim como na primeira ele se compara a toda aquela multidão. Ei, professor, eu sou a Cíntia da M15 e agora eu vou analisar alguns poemas de Fernando Pessoa, trazendo eles um pouquinho mais para a nossa realidade, mais para a atualidade. E o primeiro que eu vou falar é assinado por Fernando Pessoa mesmo, e o título é Autopsicografia. E esse poema trata um pouco sobre empatia e um pouco sobre uma determinada mentira. Só que essa mentira pode ser comparada com atuação, porque no poema dele ele cita o seguinte: o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. Então, essa é exatamente a descrição de ator. E quando a gente assiste um filme, uma série, enfim, o que for, a gente sente empatia pela personagem, porque a gente consegue sentir o que ela está sentindo, a gente se enxerga nela, ou até mesmo a gente não quer passar ou sentir o que ela está sentindo. E é exatamente isso que ele também cita em um dos trechos, que é: e os que leem o que o escreve, na dor lida sentem bem. E um filme que exemplifica muito isso, de uma forma mais cômica, mais leve, é o filme Se Eu Fosse Você. É um filme brasileiro, com certeza você já ouviu falar, ou até mesmo assistiu, onde o casal ele briga bastante falando assim: a minha vida é pior que a sua. Não, a minha vida é pior que a sua. E em um determinado momento eles trocam de papel e aí eles conseguem compreender o que o outro passa. E a partir daí eles não menosprezam uns aos outros. E continuando na mesma temática de empatia, existe uma música da Priscila Alcântara chamada Empatia. E ela traz mais ou menos a mesma temática, só que de uma perspectiva diferente. E que eu achei bem legal trazer para cá e comparar com um poema de Fernando Pessoa. E ela diz o seguinte: mesmo sofrendo, tem que escolher crescer. Do mesmo lugar que você, eu vim. Como você, ao pó voltarei. Você é igual a mim, então faça por mim o que faria você. Achei muito importante, principalmente agora que é setembro e a gente fala muito sobre isso, sobre empatia, fala sobre valorização da vida, que é o Setembro Amarelo, que tem muito a ver com a atualidade, que infelizmente as doenças psicológicas estão cada vez mais aparentes nos jovens. E eu achei que tem tudo a ver com o poema, se você for aprofundá-lo e for analisar ele de verdade. O segundo poema ele foi assinado por Ricardo Reis e o nome dele é Colhe o Dia Porque é Ele. E ele fala sobre viver o presente, o famoso carpe diem. E ele faz uma crítica também às pessoas que ficam muito presas ao passado e aquelas que pulam direto para o futuro. E fica muito bem explícito quando ele cita o seguinte: por que tão longe ir por o que está perto? A segurança nossa, este é o dia, esta é a hora, este é o momento. Isto é quem somos e é tudo. E se você for prestar muita atenção, faz todo sentido com o que a gente está vivendo hoje, porque a gente sempre está correndo contra o tempo, pensando sempre no nosso sucesso no futuro. E óbvio que isso tá certo, a gente tem que ter foco nos nossos objetivos e correr atrás. Mas a gente acaba esquecendo um pouco que a gente é humano e a gente precisa de algumas pausas e algumas diversões com os amigos. E é exatamente isso que Ricardo Reis passa pra gente. Pra gente aproveitar o agora.
E, coincidentemente, a Rihanna tem uma música que fala exatamente isso, com algumas palavras diferentes e um pouco mais atuais. E ela diz o seguinte: amanhã está muito longe e nós não podemos voltar para o passado, mas nós somos jovens agora mesmo. Temos o agora. Então levante agora mesmo, porque o que temos é o agora. É basicamente a mesma coisa. A música dela é um pouco mais agitada por ser pop, mas ela quer dizer a mesma coisa. Pra gente parar um pouco, respirar, se divertir e depois voltar ao nosso foco. Agora eu vou falar sobre um poema de Álvaro Campos, que particularmente foi o que eu mais gostei, mais me apeguei, mais me representou, que é Todas as Cartas de Amor São Ridículas. Ele fala justamente sobre cartas de amor, e no início do texto, quando você começa a ler, você acha que ele está criticando quem gosta, e ele não gosta de cartas de amor. E por isso ele usa o adjetivo ridículos. Mas quando você vai lendo até o final, você percebe que, além dele gostar dessas cartas, o adjetivo ridículas que ele usa não é no sentido literal. É no sentido de ser uma carta bem melosa, bem romântica e bem clichê, como toda boa carta de amor. E ele cita isso no trecho seguinte: as cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas, mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. E tem um filme da Netflix que ele se chama Para Todos os Garotos que Já Amei, e que tem essas cartas ridículas que uma menina do ensino médio, ela escreve 5 cartas para os seus crushes da infância e ela não pretende enviá-las, mas essas cartas acabam chegando a esses meninos e o filme se desenrola a partir daí. É um filme direcionado principalmente às crianças e adolescentes, meninas, que hoje tem a noção de amor como uma coisa mais fantasiosa e que tem um príncipe encantado esperando por elas. E o que é muito comum, porque as meninas hoje são educadas para acreditar que tem um príncipe esperando por elas, que esse príncipe vai ser perfeito e que vai amá-las incondicionalmente. E os meninos, a maioria, não aprendem isso e aprendem que eles devem ser garanhões e conquistadores, e quanto mais meninas ele conseguir, é melhor para ele, melhor para sua reputação. Então achei que esse texto é bastante atual e tem muito a ver com a sociedade de hoje e como ela se comporta, meninos e meninas. Agora eu vou falar sobre um poema de Alberto Caeiro e o nome dele é Quando Eu Não Te Tinha. Confesso que foi o mais difícil de eu conseguir comparar com a atualidade, porque ele sempre usou palavras muito simples e sempre fez uso de artigos naturais, sensações, enfim, então foi muito mais difícil eu conseguir fazer esse paralelo. Mas esse poema, ele fala de amor e as consequências dele. O eu lírico, como ele era antes e depois do amor. Ele sempre percebeu e admirou a natureza, mas depois que ele se apaixonou, a natureza se tornou algo muito maior, se tornou algo mais palpável, mais belo aos seus olhos. Então, depois da paixão, ele mudou sua compreensão de natureza, mudou para algo melhor, mais bonito. E da mesma forma, a compreensão do mundo. Ele enxergava o mundo de uma forma bem mais colorida e bem mais bonita. E isso pode ser comparado com um filme como Era Antes de Você, que é um filme que fala sobre um rapaz que sempre teve uma vida muito boa, ele era um rapaz rico, bonito, e ele sofre um acidente. Depois desse acidente, ele fica tetraplégico e
ele já tinha passado por vários cuidadores e até que a última cuidadora foi uma menina mais simpática, foi uma menina simples que conseguiu domá-lo. E ele começou a se apaixonar por ela. E a partir disso, ele conseguiu ver o mundo de uma forma que ele nunca achou que conseguiria. Porque depois desse acidente, ele ficou muito bravo, muito raivoso, ignorante, depressivo, não tinha amor algum à vida e tinha raiva de todo mundo. Ninguém podia falar um A com ele que ele já estava distribuindo patada. E depois dela, ele viu como o mundo poderia ser bom, colorido e como ele poderia ser amado e também amar. Então, esse poema pode ser comparado com esse filme. Bem, eu vou fazer agora a leitura dramática de um poema de Fernando Pessoa escolhido por mim. E eu escolhi um dos principais poemas dele, um dos mais famosos, que é o Isto. E que esse poema foi assinado por ele e não por um de seus heterônimos. E que ele também é conhecido como um metapoema, porque ele expõe o processo de criação do texto dentro do poema. E que isso atrai e aproxima os leitores. E dá para perceber nesse poema que ele tem uma pegada muito mais racional, muito mais lógica do que a sentimental. Tanto no poema que ele fala do coração, que ele não usa o coração. E que isso ele vai atribuir isso é uma função do leitor. O leitor vai ter a sua percepção do poema. Poema Isto. Dizem que finjo ou minto tudo que escrevo. Não. Eu simplesmente sinto com a imaginação, não uso o coração. Tudo que sonho ou passo, o que me falha ou finda, é como um terraço sobre outra coisa ainda. Essa coisa que é linda, por isso que escrevo em meio do que não está de pé, livre do meu enleio, sério do que não é. Sentir? Sente? Quem lê? Fernando Pessoa.